Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Álgebra Linear. Nessa exposição nós vamos mostrar conexões entre o estudo das matrizes e o estudo de transformações lineares. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é verificar que essa conexão é muito forte. Então, diferentemente do que o livro faz, que ele já começa logo abordando um caso mais teórico, mais abstrato, nós vamos começar fazendo um exemplo mais pé no chão, mais concreto, para poder visualizar as matrizes aparecendo aqui no estudo das transformações lineares. Então, para isso, considerar a seguinte aplicação que vai do espaço vetorial R3 no espaço vetorial R4. Bem, como a gente viu nas exposições anteriores, eu pude definir t de x, y, z igual a alguma expressão, mas a gente mostrou que quando você tem uma transformação linear e sabe qual é a imagem dos vetores de uma base, você consegue encontrar a imagem de qualquer outro vetor, porque a gente pode escrever esse outro vetor como uma combinação linear aqui dessa base. Então, por exemplo, nesse caso aqui específico, a gente pode escrever o vetor t de x, y, z, como a base aqui é a base canônica, lembrando que os vetores E1, E2 e E3 são os vetores canônicos do R3. O E1 é 1, 0, 0. O E2, 0, 1, 0. E o vetor E3 é 0, 0, 1. Então, esse vetor x, y, z pode ser escrito como sendo x vezes E1 mais y vezes E2 mais z vezes E3. Aqui esse é um subíndice. Bem, e agora, como aplicação linear, a gente pode escrever a aplicação dessa soma como sendo a soma da imagem de cada um desses vetores. Então, isso pode ser escrito como sendo t aplicado em x vezes E1, como x é um escalar, a gente pode colocar o escalar para fora, você vai ter x vezes t aplicado a E1, mais y vezes a imagem do vetor E2, mais z vezes a imagem do vetor E3. E agora, fazendo a substituição, a gente vai substituir, então, onde tiver o vetor E1 pelo vetor 1, 0, 1, 1, onde tiver t aplicado a E1 por 1, 0, 1, 1, t aplicado a E2, 0, 1, 2, 0, e t aplicado a E3, 3, 1, 0, 2. Só que agora eu vou fazer um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu vou escrever aqui x vezes 1, 0, 1, 1, mais y vezes 0, 1, 2, 0. Eu vou escrever de uma forma mais organizada, para que a gente possa visualizar a conexão com as matrizes. Então, vai ser x vezes o vetor 1, 0, 1. Vou escrever grande mesmo, tá? Porque é mais fácil a gente ver essa conexão. Agora, mais y vezes o vetor 0, 1, 2, 0. 0, 1, 2, 0. Mais z vezes o vetor 3, 1, 0, 2. Z vezes o vetor 3, 1, 0, 2. Então, vou colocar somente a parte que nos interessa, que é essa aqui. Então, para formar o vetor, que vai ser a imagem do vetor x, y, z, nós vamos multiplicar x por tudo isso, depois y por esse, z, e depois somar coordenada a coordenada. A primeira coordenada vai ser quem? Vai ser x vezes 1, mais y vezes 0, mais z vezes 3. A segunda coordenada, nós vamos multiplicar o x, o y, o z pelas segundas coordenadas dos três vetores, depois somar. E assim para a terceira e para a quarta. Ou seja, em cada uma dessas coordenadas que a gente vai encontrar aqui do vetor, da soma desses três vetores, a gente vai multiplicar x, y, z por 1, 0, 3. Depois x, y, z por 0, 1, 2. Depois x, y, z por 1, 2, 0. Depois x, y, z por 1, 0, 2. Ou seja, que parece com aquela ideia de matriz que a gente está multiplicando uma linha de uma matriz por uma coluna de outra matriz. E depois soma, do mesmo jeito que a gente faz com matrizes lá, né? Quando a gente faz multiplicação de matrizes, você multiplica uma linha de uma matriz por uma coluna e depois soma essas parcelas, esses números. Então eu posso reescrever isso aqui, ó, da seguinte forma. Eu estou multiplicando a matriz x, y, z. Vamos lá. Quando a gente vai multiplicar, eu vou multiplicar x, y, z. Eu quero que o x, y, z apareça multiplicando
o 103 inicialmente, depois o 012, depois 120, depois 102. Então, e a gente sabe que a gente multiplica linhas da primeira pela coluna da segunda, então eu quero que a primeira coluna aqui seja exatamente a coluna 103, porque quando eu fizer x vezes 1 mais y vezes 0 mais e vezes 3, vai coincidir com essa parte aqui, ó, x vezes 1, y vezes 0 e z vezes 3. Isso aqui vai ser a primeira coordenada do vetor da soma dos três vetores aqui. Depois eu vou multiplicar x, y, z por 0, 1, 0, 1, 1. Depois x, y, z por 1, 2, 0. E depois x, y, z por 1, 0, 2. Então vamos observar que quando você multiplica essas duas matrizes, coincide exatamente com o resultado dessa expressão. Só que aqui tem uma diferença, eu não estou colocando as vírgulas. Que já é uma coisa melhor, porque você escreve muito vírgulas, depois esquece a vírgula em algum momento. Então vamos fazer das duas formas aqui e ver que dá a mesma coisa, tá bom? Inicialmente, e agora eu vou precisar colocar algumas coisas, vamos fazer a primeira essa parte. Aqui, sem usar a ideia de matriz, e multiplicando a gente vai ter quem? Na primeira coordenada vai ser quem? X vezes 1 mais y vezes 0, mais z vezes 3, vai dar x mais 3z, porque aqui dá 0. Então na primeira coordenada você tem x mais 3z. Na segunda coordenada, x vezes 0 dá 0, y vezes 1 dá 1, z vezes 1 dá 1, então dá y mais z. Na segunda coordenada, na terceira, x vezes 1 dá x, 2 vezes y dá 0, z vezes 3 dá 0, então vai dar x mais 2y. E por fim, x vezes 1 dá x, y vezes 0 dá 0, e z vezes 2 dá 2z, então vai dar x mais 2z. Então o resultado, né, a soma, né, a aplicação no vetor x, y, z, t aplicada a x, y, z, é exatamente igual a essa expressão aqui, bem grande. Agora, se ao invés disso a gente tivesse trabalhado com matriz, para visualizar aqui a mesma coisa que eu vou fazer agora, vou colocar aqui para cima, e vamos fazer apenas essa conta envolvendo as matrizes, tá bom? Então, ao fazer a multiplicação de matrizes, lembramos que primeiro a gente multiplica as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda. Então, vamos fazer a multiplicação. Você vai fazer x vezes 1 dá... Sim, antes de fazer isso, vamos relembrar aqui. Essa matriz tem uma linha por 3 colunas. E essa outra matriz tem 3 linhas por 4 colunas. 1, 2, 3 linhas por 4 colunas. A gente pode multiplicar matrizes quando a quantidade de colunas da primeira coincide com a quantidade de linhas da segunda, que é o que está acontecendo aqui, né? A primeira matriz tem 3 colunas e a segunda matriz tem 3 linhas. Esse está no caso que a gente pode multiplicar a matriz. Pode multiplicar a matriz nesse caso, né? Quando a quantidade de colunas da primeira coincide com a quantidade de linhas da segunda, do segundo fator. Agora vamos multiplicar. Como é que a gente faz essa multiplicação? A gente multiplica linhas por colunas. Então vai fazer 1 vezes x dá x, aí mais y vezes 0 dá 0 e 3 vezes z dá 3z, que isso vai ser exatamente o primeiro elemento da primeira linha. Depois vamos multiplicar essa linha por essa coluna, x vezes 0 dá 0, y vezes 1 dá y, e z vezes 1 dá z, então vai dar y mais z. Mas eu estou colocando aqui as vírgulas, não precisa colocar essas vírgulas. E o elemento que vai... Agora eu vou multiplicar essa linha pela terceira coluna, x vezes 1 dá x, y vezes 2 dá 2y, e z vezes 0 dá 0. E por fim, a última, x vezes 1 dá x, y vezes 0 dá 0, z vezes 2 dá 2, então vai dar x mais 2z. Ou seja, aqui não tem essas vírgulas, né, que são matrizes. Então, acostumado a colocar as vírgulas, que a gente acaba colocando as vírgulas. Então, observe que deu exatamente o mesmo resultado. Deixa eu procurar aqui. Deu o mesmo resultado. A única diferença é que aqui está escrito em forma de uma matriz, o vetor. A gente está acostumado a escrever o vetor colocando parênteses.
e separando as coordenadas por vírgula. Nesse caso aqui, nós colocamos o vetor em forma de uma matriz, né, sem utilizar as vírgulas, que já é até melhor. Então, uma outra forma então de você visualizar a aplicação linear é com um produto de duas matrizes, né? Vou colocar aqui esse resultado. Então, deu x mais 3z, y mais z, x mais 2y e x mais 2z. Então, eu achei que o outro resultado que eu tinha feito vai mostrar que dá a mesma coisa, né? Deu multiplicando as matrizes e fazendo a multiplicação dos escalares pelos vetores somando, dá exatamente a mesma coisa. Então, agora, nós temos uma outra forma de escrever uma transformação linear, que é a seguinte. Vamos investigar um pouco mais. Quando a gente fez essa representação matricial, quem são a primeira linha? A primeira linha da matriz aqui. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1 coincide exatamente com a imagem do primeiro vetor aqui, ó, do vetor E1. O vetor E1 tem como imagem 1, 0, 1, 1. Que coincide exatamente, ó, com a primeira... Ficou tão grande que não cabe aqui. Coincidiu com a primeira linha da matriz. 1, 0, 1, 1. A imagem do vetor 1, 2 era 0, 1, 2, 0. Que coincide exatamente com a imagem do segundo vetor da base. E a terceira linha é exatamente a imagem do terceiro vetor da base. Ou seja, dessa forma aqui, matricial, vou centralizar, esses vetores que aparecem são exatamente as imagens dos vetores da base. Então, é uma forma muito mais prática, ou seja, dado uma matriz, dado uma transformação linear, eu sei quem são as imagens do vetor da base, então a matriz que eu vou utilizar é exatamente essa, que eu vou colocar em cada uma das linhas as imagens dos... Eu vou colocar em cada uma das linhas as imagens dos vetores dessa base, que foi o que aconteceu aqui. Então, é uma outra forma de escrever. Você pode associar àquela transformação linear essa matriz aqui, ó. Ou, se você gosta mais de escrever em forma de coordenadas, você pode utilizar dessa forma aqui. No entanto, aqui é uma coisa natural, ou seja, a gente considera o vetor x, y, z como uma matriz e multiplica por essa outra matriz cujas linhas são as imagens dos vetores da base pela transformação linear, e você tem uma matriz. Então, aqui tem algumas observações. Por exemplo, se eu mudar a base, claro que esses valores aqui podem ser alterados, né? Então, essa matriz, ela depende da base que você escolheu. Mas a transformação linear, ela não se modifica porque você escolheu uma base diferente, né? Se você pode escolher para um espaço, que tem a aplicação do R3 e R4. Você pode escolher uma aplicação linear e verificar com a imagem deles para vetores em bases diferentes, vai dar matrizes diferentes. Mas uma coisa que é bem interessante, agora a gente começa a ver uma conexão entre uma parte envolvendo transformações lineares e matrizes, é que, embora a aplicação seja a mesma, a matriz se modifica, então tem matrizes que vão ter propriedades semelhantes que vão estar associadas à mesma transformação linear. Então, essa matriz aqui, ela é chamada a matriz da transformação linear T com relação às bases canônicas. A gente considerou no R3 a base canônica e no R4 também, para poder fazer as contas aqui, tá? Quando a gente fez x vezes isso, y vezes z mais z dessa forma, a gente está considerando aqui a base do R4, a canônica, para poder encontrar as coordenadas da aplicação linear nessa base. Pronto, então, está muito bonito, é uma coisa muito natural, só que não, como está na moda, só que não. Não é essa a forma de se trabalhar. Embora seja uma forma mais natural, o que acontece é que
por algum motivo que eu desconheço, mas provavelmente por uma questão cultural, e já vinha assim de algum tempo, ao invés de você fazer a matriz cuja a primeira matriz é o vetor x, y, z e a outra matriz são as linhas da matriz das imagens dos vetores da base, o que é feito, talvez também porque a gente está mais acostumado a escrever f de x, porque aqui a gente escreve f de x, que está x, aqui está t, a aplicação t no vetor x, y, z. Então, trocou, né? A gente está mais acostumado a escrever uma coisa do tipo, principalmente o pessoal da análise, f de x. Você não escreve x de f, só se você for algebrista. Então, o que acontece na realidade é que, ao invés de considerar essa multiplicação desse jeito, o que é feito na prática é inverter. Ou seja, vou colocar aqui para a gente não se perder, nós vamos multiplicar, relembrando aqui é uma matriz 1 por 3 para uma matriz 3 por 4. Eu vou inverter, vou colocar primeiro essa matriz, para depois colocar essa. Se a gente fizer isso da forma natural, se eu colocar essa matriz do jeito que ela está aqui, nesse lugar, vai ficar uma matriz 3 por 4. E eu não posso multiplicar uma matriz 3 por 4 para uma matriz 1 por 3. Né? A gente não pode fazer essa conta, porque para multiplicar duas matrizes, a quantidade de linhas de uma, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas pela segunda, da segunda. Então, se eu colocar aqui essa matriz 3 por 4 aqui, quando a gente fizer isso, uma matriz 3 por 4, não vai dar para multiplicar porque aqui não tem nenhum 4 sequer para poder modificar essa matriz. Então, o que é feito é considerar-se a transposta dessa matriz. A transposta, relembrando, o que é linha passa a ser coluna. Então, a primeira linha é 1, 0, 1, 1. Então, na transposta, a primeira coluna vai ser 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A segunda linha, 0, 1, 2, 0. Então, essa aqui vai ser a segunda coluna. 0, 1, 2, 0. E, por fim, a terceira linha, que é 3, 1, 0, 2, passa a ser a terceira coluna. 3, 1, 0, 2. Essa aqui é a matriz transposta dessa. A gente transpôs de tal forma que a linha passa a ser coluna. Ou seja, essas linhas, que eram 3 linhas, passaram a ser 3 colunas. Então, eu tenho a matriz 3 por 4, agora eu vou ter uma matriz 4 por 3. Bem, e agora sim, se é uma matriz 4 por 3, eu posso multiplicar por uma matriz que é 3 por 1, que é exatamente a matriz com x, y, z, que é a matriz 3 por 1. E o resultado da multiplicação de uma matriz 4 por 3 para uma matriz 3 por 1 é uma matriz que vai ser 4 por 1, ou seja, vai ter 4 linhas e uma coluna. Né? Relembrando, quando você multiplica a matriz, o produto das duas matrizes vai ser uma matriz que tem a quantidade de linhas, que aqui é 4 da primeira, com a quantidade de colunas da segunda. Então vai dar uma matriz que tem 4 linhas por uma coluna. Bem, os porquês de fazer isso? Primeiro, porque é mais natural que você vai fazer. Imagine que isso aqui é a aplicação linear, que na verdade a gente vai associar isso à matriz, tá? A matriz da aplicação linear vai ser t aplicado em x, y, z igual ao resto daqui. Que deu quem? Deu x mais 3z, x mais 3z na primeira entrada, depois y mais z, depois x mais 2z e por fim x mais 2y e x mais 2z. Então, e essa aqui é a forma mais utilizada, tá? Ao invés de fazer a forma mais natural que a gente tá trabalhando, o que é feito na prática é trocar para escrever dessa forma. Aí você vai dizer, professor, mas tem alguns problemas aqui. Porque do jeito que a gente estava fazendo a forma mais natural, o resultado é uma matriz que é mais parecido com o vetor. A gente costuma escrever o vetor da forma dessa forma aqui, né? Você tem abre parênteses, fecha parênteses, coloca as coordenadas do vetor. Isso está escrito em uma linha. E dessa outra maneira que a gente originalmente chegou numa associação com matriz, a gente também está escrevendo os vetores em linhas, né? Uma matriz linha. Ou seja, um vetor como esse aqui, 3, 1, 0, 2, que está escrito em uma linha, né? Tem um parênteses, está escrito em uma linha mesmo, uma linha do texto.
dessa forma que eu expliquei inicialmente, você ainda escreve o mesmo vetor em linhas. Está aqui os vetores em linhas. Todos os vetores aqui estão nas linhas. Ao fazer essa outra forma, que é o que é utilizado, que foi o que eu acabei de explicar, agora os vetores que era 1, 0, 1 estão em colunas. Ó. Todos os vetores estão em colunas. Até o resultado aqui é um vetor coluna. O vetor x, y, z é um vetor coluna. Então, não tem nenhum problema. Você pode utilizar a primeira forma que eu expliquei ou a segunda forma. A única coisa que você tem que levar em consideração, se você for utilizar essa forma aqui, o resultado disso vai dar um vetor escrito em forma de coluna. Por isso que alguns livros textos, ao invés de escrever os vetores como a gente está acostumado assim, A, B, C, escreve os vetores assim, A, B, C. Tem alguns livros que escrevem o vetor em forma de coluna, exatamente para fazer mais sentido esse tipo de multiplicação que aconteceu aqui. Bem, vocês podem utilizar qualquer um das duas formas, tá? Eu sugiro que use essa segunda forma, porque é o que todo mundo utiliza. Eu, pessoalmente, preferiria a primeira, que não teria que ficar se preocupando o tempo todo em escrever a transposta aqui. Ó. Se você for olhar em alguns livros, ele coloca assim, que você faz essa aplicação, essa matriz multiplicada por esse vetor, aí dá isso aqui. Aí ele coloca no final que o resultado é a transposta disso aqui poder ficar em linha. Já alguns outros autores de outros livros não acham que isso não tem importância. Você pode escrever os vetores sempre em colunas, e agora você tem aqui o resultado do vetor escrito em forma de uma coluna, embora seja uma matriz, tá? Não tem aqui as vírgulas separando. Então vai do gosto do freguês. Vocês estão livres para escolher entre uma e outra. Eu sugiro que vocês utilizem sempre essa segunda forma, que é o que é utilizado pelos professores, pelos livros textos, por muitos livros textos. Lembrando que em alguns livros textos, eles ainda se preocupam em escrever o resultado aqui da multiplicação com um Tzinho aqui de transposta, para colocar o vetor em forma de linha, porque para alguns autores o vetor tem que ser escrito em forma de linha. Já para algumas pessoas mais, digamos assim, não muito preocupadas com isso, colocam também os vetores em forma de coluna. Então, ao ver, você vai assistir alguma exposição e você vai ver que o professor coloca o tempo todo vetores em coluna. Eu mesmo assisti uma exposição uma vez de um professor russo e eu achei estranho, porque eu não estava acostumado com isso. Sempre que ele escreveu um vetor, ele escrevia os vetores em colunas. Depois eu fui para pensar e cheguei a essa conclusão, que eu posso até estar enganado. Mas é isso, tá, pessoal? Então, para encontrar a matriz de uma transformação linear, tem duas formas. Se for usar a primeira forma, coloca nas linhas as imagens dos vetores da base. Se for trabalhar com essa outra segunda forma, coloca as colunas como sendo os vetores da base. Observe que tem uma certa ordenação, tá? Esse aqui é a imagem do vetor E1, depois do vetor E2, vetor E3. Ou então, se falamos com colunas, a primeira coluna é a imagem do vetor E1, a segunda do vetor E2 e a terceira do vetor E3. Vou fazer só um exemplo para ilustrar como você pode trabalhar dessa maneira. Então, vou fazer um exemplo. Vamos considerar a seguinte aplicação, que vai do R2 no R. Deixa eu colocar mais para cá, para poder caber. Então, a aplicação T, que vai do R2 no R5. Que ela é definida da seguinte maneira. É uma aplicação linear, que eu vou levar o vetor 1, 0, que é o primeiro da base canônica, no vetor 1, 0, 1, 2, 3. Tem que ter 5 coordenadas. E o vetor 0, 1, que é o segundo vetor canônico, vou levar no vetor 0, 0, 0, 1, 4. Então, e eu quero saber quem é, a pergunta é, nessa situação, quem é t de x, y? É igual a quem? Então, a gente pode ver como antes, escrever qualquer vetor com uma condicional desses dois, aplicar t, separar e fazer aquelas contas todas. Se você for fazer utilizando essa ideia de matrizes, a gente vai simplesmente escrever como um produto de duas matrizes. Quem é a primeira... Será que vai caber? Quem é a primeira coluna? A primeira coluna é a imagem do primeiro vetor da base. Então vai ser 1, 0, 1, 2, 3. Então, fica um pouco grande. 1, 0, 1, 2, 3. Essa aqui é a primeira coluna. E quem vai ser a segunda coluna?
a imagem do segundo vetor da base. 0, 0, 0, 0, 1, 4. 0, 0, 0, 1, 4. E agora, para encontrar aqui a aplicação linear, eu simplesmente multiplico isso pelo vetor aqui do R2, que é x, y. Agora é só multiplicar. Então, multiplicar linhas por colunas. Então, 1 vezes x, x, 0 vezes y, 0. Então, vai dar na... Lembrando que aqui, como é a aplicação que vai do R2 no R5, a imagem, né, tem que ser um vetor do R5. Então, tem que ser uma matriz que tem 5 linhas e uma coluna. Então, multiplicando da maneira que a gente aprendeu lá no ensino médio, você vai fazer primeiro com primeiro, 1 vezes x, x, depois 0 vezes y, 0. Então, vai dar apenas x mais 0, que é x. Depois, segunda linha, vamos multiplicar toda a segunda linha pelo vetor x e y, como aqui é tudo 0, então vai dar apenas 0. Na terceira coordenada, 1 vezes x, x, 0 vezes y, y, então vai dar x. Na quarta, 2x mais y dá 2x mais y. E por fim, 3x mais 4y na última coordenada, na quinta. 3x mais 4y. Então está aqui quem é a aplicação linear. Então você pode escrever assim, ou se você quiser escrever daquela maneira que você está mais acostumado, você vai escrever então que t de x e y, a imagem do vetor x e y é igual a quem? É um vetor cuja primeira coordenada é x, a segunda é 0, a terceira é x e assim sucessivamente. Então vai ser igual a x, vírgula, 0. Aqui tem que colocar as vírgulas, que eu acho uma chatice. E 3x mais 4y. Então pode escrever assim. Observe que aqui eu utilizei a forma que a gente está mais acostumado, tá? Que tem nos livros textos. Coloco formo uma matriz de tal forma que a primeira coluna seja a imagem do primeiro elemento da base e a segunda só tem 2, então só tem esses 2. Se você fosse fazer de outra maneira, você ia fazer como? Você ia multiplicar a matriz já de cara, que é essa aqui, ó, você vai colocar um parênteses pela matriz x, y no começo. Aí vai do gosto do freguês. Então eu vou parar porque já está 30 minutos. Então até a próxima exposição, pessoal.